Estamos começando mais um EmpoderaCast. O programa de hoje está para lá de especial. Vamos falar com uma mulher que ela tem o foco total em rejuvenescimento facial, a autoestima da mulher. Olha, vai ser incrível. Não saia daí. Fique coladinho que vale a pena. Vem com a Genice Fibra, você vai amar. Aproveite, se inscreva, comente e compartilhe. Vambora no canal Rádio Q 101, pode confiar. EmpoderaCast pra te empoderar. Olha, gente, você quer ficar bonita, rejuvenescer daquela forma mais natural? Olha, é com ela. Vera, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui no EmpoderaCast. E eu tenho certeza que você vai trazer muitas novidades e tirar muitas neuras das mulheres que estão assistindo. Com certeza. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E sim, vamos conversar bastante. Eu acho que a beleza, né, tem que ser falada, só que ela tem que ter uma leveza e uma clareza para as mulheres. Não muito exagerado e também não fazer nada, mas é escolhas. Isso. Escolhas das mulheres. Mas eu vou falar dos dois com vocês. Isso, nós vamos falar de tanta coisa. Olha, já tivemos um bate-papo, uma resenha maravilhosa aqui. Sim. Mas antes de tudo, eu quero saber, Vera Modaeli, casada, tem uma filha de 16 anos. Sim, eu sou casada há 20 anos. Conheci meu esposo com 17 anos, faz tempo, né? Tem a Analice, 16 anos, que é a nossa vida, nossos filhos, né? Sim. E eu tenho 48 anos, tenho orgulho da minha idade. Na verdade, eu vou fazer 48 anos. Mas com a beleza de, vamos pôr, de uns 25 aí, viu? Não, Vera, tá? Não exagera. Tá linda. E assim, tenho orgulho da minha idade. A gente não tem que esconder quem nós somos. Né? Porque até chegar aqui existe uma história. E a nossa idade faz parte disso. E nós vamos saber dessa história da Vera agora. Por quê? Eu quero saber, Vera, a Vera criança, a Vera há anos e anos atrás, se chegássemos lá na sua casa hoje, o que nós encontraríamos? Qual seria o ambiente da sua casa de quando você era pequena? Quando era pequena, eu tive uma infância bem simples. Eu nasci, né, morei até meus 19 para 20 anos em sítio. Então, a minha família, né, toda do sítio. A gente não tem... Eu tenho muito orgulho, na verdade. Não tenho vergonha de falar que eu já trabalhei na roça. Com muito orgulho com meus pais, né, para o nosso sustento. Era, igual eu falei, assim, quando eu falo que era muito simples, realmente, a gente tinha que trabalhar para alimentar os filhos. E nós trabalhamos desde pequenininho. Era muito tudo fogão a lenha, galinha, tinha porco. Então, assim, era sítio mesmo, raiz. Mas, falando isso, hoje eu vejo que a minha infância também foi mais ou menos isso. E nós éramos tão felizes, as crianças de hoje, né, Vera? Sim. Elas não sabem... tanta coisa, tanta liberdade que existia na época, As né? brincadeiras, né? A gente era livre. Sim. Tinha, sim, muito trabalho, mas tinha disciplina. A gente era livre também para brincar, correr, brincar de brincadeiras tão saudáveis, né? Sim. Esconde-esconde, rela-rela, essas coisas. Aquelas coisas inocentes, né? Isso, então isso fez parte da minha vida. E hoje eu sou quem eu sou por toda a minha criação que eu tive com meus pais e tudo que eu lutei para chegar aqui hoje. Você falando dos seus pais, como era a sua relação com os seus pais? Então, era muito trabalho. Tinha amor, mas antigamente a gente sabe que não... acho que assim, meus pais, eles foram criados diferente, né? Depende de como você é criado para você ter uma relação. Eles eram amorosos? Era, mas não é aquele amor de abraçar toda hora, falar eu te amo. Mas o que minha mãe fez para criar nós somos em 4, né? 2 irmãs e um irmão. Então, minha mãe lutou demais. A minha mãe é o meu exemplo de mulher, elas falam empoderada, usa muito esse nome, se aquela época, então minha mãe era. Minha mãe era batalhadora. Ela trabalhava incansavelmente para... Né? Meu pai também trabalhava, lógico, mas eu falei enquanto mulher, cuidar da casa, trabalhar na roça, cuidar dos filhos pequenos. Então, eu tenho assim uma admiração pela minha mãe. E eu acho que um pouco dessa mulher forte que eu sou hoje, que eu luto para alcançar, né, os meus sonhos, os meus objetivos, é baseado ao exemplo que eu tive. A sua mãe. A minha mãe.
Nossa, é assim, é forte essas falas, porque hoje em forte. dia, eu vejo, né, Vera, os nossos pais, a gente se espelhava, os pais falavam com a gente, só um olhar a gente já sabia o que a mãe e o pai queria dizer. Então, assim, a gente fica com um sentimento de saudosismo, porque é uma época que não volta e a geração de hoje não vai nunca saber o que é isso, o que é viver isso, né? Infelizmente, não. Aí fala assim, mas antigamente era muito sofrido. Tudo bem. Era sofrido para você poder alcançar. E quando a gente batalha para alcançar nossos objetivos, a gente dá muito mais valor. Isso. Assim, não que tem que ser sofrido sempre, mas quando eu lutei para alcançar aquilo lá, eu falo que é até mais prazeroso quando você alcança. Sim. Então, a minha vida toda, que eu me entendo por gente, eu sempre trabalhei. Hoje, você é uma mulher, a gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero saber, você cuida da autoestima da mulher, da vaidade da mulher. Naquela época, você já foi uma adolescente vaidosa? Você tinha acesso a... Porque antigamente não existiam esses procedimentos que existem hoje, mas assim, você tinha acesso fácil à maquiagem, à beleza? Você era uma menina vaidosa? Eu era, só que o acesso não era tão fácil. Mas eu lembro que eu adorava aquela época de usar, eu tinha uns 16, 17 anos, batom mais escuro. Era também naquela época se usava, né? E, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma pele muito boa, né? Eu nunca tive espinhas, minha pele foi muito boa. Então, assim, eu nunca fui de usar muita maquiagem. E era batom, cuidava do meu cabelo, meus cabelos eram longos e cacheados. Nessa época, até os 26 anos, eu tinha cabelo ondulados. E eu cuidava, sim, mas dentro das minhas possibilidades. Mas eu sempre gostei de me arrumar, de me cuidar dos meus cabelos, mas nas nossas possibilidades. Por morar no sítio, pela questão financeira, era isso. E aí, Vera, você falando de morar em sítio, você... Logicamente, você se formou na área da saúde, enfermeira, você hoje Sim. também cuida da parte estética, facial das pessoas. Como foi para você ingressar na faculdade morando no sítio? Porque, assim, o acesso, eu acredito que o acesso era complicado para você, né? Sim, então, eu entrei na faculdade com 22 anos. Quando eu terminei o colegial, a gente falava colegial, eu entrei, fiquei trabalhando um tempo, nós todos trabalhávamos e ajudava os meus pais em casa também, financeiramente. E eu entrei na faculdade com 22 anos. Nessa época, eu já morava na cidade de Regente Feijó. Eu já tinha mudado do sítio e já estava em Regente Feijó. Não que seria mais fácil, porque eu saía 6 horas ou até antes de Regente. Eu pegava o transporte, ia para Presidente Prudente aqui, né? E eu ficava até 11h30, meia-noite, todos os dias, porque eu trabalhava, ia para a faculdade e eu ia embora só depois da faculdade. Então, eu chegava na minha casa, já era 11h30, às vezes se atrasava o ônibus, e eu voltava só no outro dia. Então, eu só ia para dormir. E aí, assim, como foi a fase de você pagar? Porque você fazia enfermagem? Isso, enfermagem. A minha graduação é enfermagem. Porque já não é um curso, assim, acessível financeiramente. É um curso, né? Como que você conseguiu? A menina que morava no sítio foi para uma cidade vizinha. Sim. E nesse vai e vem também tem locomoção, você tinha que arcar com isso. Como você driblou essa dificuldade? Eu sempre fui uma pessoa, eu brincava que antes eu era teimosa, mas eu sou determinada. Sim. E eu trabalhei em consultório médico, eu trabalhava nessa época numa loja de fotos, no centro aqui de Presidente Prudente. Eu tinha saído do consultório médico, onde eu era secretária, e onde nasceu essa vontade de cuidar do outro, da área da saúde. E quando eu decidi, eu falei, mãe, eu vou fazer enfermagem. Minha mãe falou assim, filha, não começa, porque não vai ter condições. Depois vai ser muito difícil você parar, né? Você vai ficar frustrada, vai ser muito triste. Falei, mãe, eu vou. E aí, fiz um acerto, porque ele não me liberava no sábado, eu tinha aula no sábado, eu pedi as contas. Nossa. E aí, eu recebi o acerto, eu guardei tudo. Eu lembro que eu fui e paguei um bom tempo da faculdade. Adiantou os pagamentos. Adiantei. E falei, vou começar a fazer. Tinha passado no vestibular, tudo certinho, e realmente eu comecei. Nisso eu já achei outro emprego, tinha uma possibilidade de eu estar estudando e trabalhando. E assim foi. Minha mãe dava um pouquinho, o meu pai um pouquinho, e eu completava. Só que não sobrava nada pra mim. Era e aí, só o estudo mesmo. Só o estudo. Eu conversando com uma amiga minha, ela chama Elaine, ela é enfermeira também, nós estávamos lembrando
Eu saía do serviço, eu trabalhava meio período, eu ia para a faculdade, eu ficava até 11 horas somente com uma jarrinha de suco que nós dividíamos, porque era muito difícil se alimentar, pagar os lanches, o ônibus estudante, que tinha uma parte que nós pagava, a faculdade, roupa branca, tudo, era um custo alto pelas condições financeiras que a minha família tinha. Mas tudo bem, eu falo que eu faria tudo de novo. Isso mostra a determinação, a garra, igual você fala. Às vezes as pessoas falam, eu não consigo. Eu tenho uma frase assim, é bem clichê, uma frase antiga que minha mãe me ensinou muito isso. A vida é dura para quem é mole. Sim. Né? Porque às vezes, Vera, a pessoa vê hoje a Vera Mudaeli, a clínica que você tem, a posição que você tem, acha que tudo caiu do céu de mão beijada, só que tudo tem um percurso, história, né? Um caminho a ser percorrido. E aí, nessa fase da faculdade, foi onde você conheceu o seu esposo? Eu já namorava ele quando entrei na faculdade. Você já namorava com ele? Sim. E o casamento veio... O casamento, após a faculdade. Nós namoramos 9 anos. Mas é um pouquinho mais. E aí eu casei em 2006. Eu me formei em 2003, né? Então, esse ano, eu faço 22 anos que eu sou formada de profissão. E 3 anos que eu fiz transição de carreira. Que eu saí da área hospitalar, que eu era enfermeira intensivista de UTI, e fui para a área da estética. Eu até ia te perguntar aqui, como você concilia a Vera, mãe, esposa, dona de casa, porque sim, o fato de estar dentro de casa, dona de casa, profissional, enfermeira. Então, você hoje não atua mais na área da enfermagem ou você continua em hospital? Não, eu não atuo mais na área hospitalar nem em saúde pública. Eu já exercia minha profissão tanto na saúde pública, na saúde hospitalar e também na faculdade de enfermagem. Eu dei aula por um tempo. Hoje o seu foco total é na estética. Na estética, na sua... Na estética. Então, vamos falar um pouco de estética que eu já tenho aqui, ó. Você pode descrever com experiência os diferentes tipos de pele? Vamos supor, você adapta o tratamento, eu tenho uma pele mais clara, uma pele mais escura. Como funciona dentro da estética hoje, você que tem propriedade para estar falando disso? A cliente chega, você primeiro faz uma avaliação para diferenciar os tipos de pele, ou qualquer pele pode fazer qualquer... Não, com certeza tem toda uma anamnese, uma avaliação. E eu queria também deixar muito claro que essa transição da área da saúde para a estética, a gente traz muito conhecimento, né? Sim. Porque, assim, eu tenho conhecimento de anatomia, conhecimento, habilidades na minha mão, porque, né, a gente, enquanto enfermeira, a gente adquire essa habilidade. Sim. Que a gente trabalha bastante com agulha, punção. Eu trabalhei em UTI, então a gente tem essa habilidade. Então, eu uni tudo isso que eu já tinha de conhecimento na área da saúde, de cuidar, né? Eu falo que a estética, em primeiro lugar, você tem que manter a saúde do paciente. Sempre. Só um adendo, quando as pessoas falam, nossa, essa enfermeira, nossa, vai achar veia, nossa, a mão dela é tão levinha, nem senti, porque assim, é a habilidade. Você sabe todos os pontos corretos para você estar e aí, aplicando. Eu só quero deixar claro que muitas vezes fala assim, mas era enfermeira, tá na área da estética. Então, o conhecimento ele pode ser adquirido. Eu tenho uma graduação, tenho uma experiência na área de saúde, eu uni com conhecimento que eu adquiri na estética. Então, eu fiz 2 pós-graduação em estética. Eu tenho vários cursos que eu fui para São Paulo para adquirir conhecimento para estar exercendo. Mesmo eu sendo enfermeira, eu falei assim, eu preciso ter muito conhecimento para estar aonde eu estou na estética. Então, é isso. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, muito detalhista. Eu gosto de segurança. Então, eu estudei muito e continuo estudando até hoje, né, fazendo vários cursos, várias especialização para entregar o melhor para o paciente que vai estar lá na minha maca. E aí você me perguntou da anamnese, da avaliação. Sim, todo paciente ele tem que ser avaliado. E, claro, cor da pele, fototipo, nem todo fototipo é a cor da nossa pele. Pode fazer todos os procedimentos. Formato de rosto, o que mais incomoda na minha paciente, sempre eu vou ouvir sim as queixas delas e vou orientá-la o que seria melhor ou não. Todo o histórico, né, dela de vida, hábitos, estilo de vida, alimentação, tudo isso vai influenciar muito no resultado final do tratamento.
se ela tem alguma doença. Porque se ela tiver alguma doença crônica, hipertensão, diabetes ou doenças autoimunes, precisa autorização médica por escrito. Eu falei que eu gosto muito de segurança. Sim. Então, tudo feito com muita cautela, né? Não é porque é estética, né? Não é. Você está mexendo ali com uma vida, você está mexendo num rosto de uma pessoa que te entregou ali, procurando realçar a beleza, melhorar. Então, você tem que ter muito amor, muito conhecimento e muita cautela com a pessoa e com a vida que está ali. Até mesmo você falando isso, eu nunca fiz procedimentos, mas depois que eu conheci, você me esclareceu muitas coisas para mim. Eu não desmerecendo nenhuma profissão, mas estar fazendo um procedimento com uma pessoa que trabalhou muitos anos na área da enfermagem, enfermeira, que cuidou de pessoas, transmite segurança. Pelo menos Elaine, eu me sinto segura, porque eu sei que tudo que você vai fazer, você tem realmente propriedade, você tem o manuseio das agulhas. Então, é muito importante, porque, Vera, a gente vê muito em entrevistas, reportagens na TV, casos que não são bem sucedidos e causa até óbito, causa deformação no paciente. E isso se dá, às vezes, por falta de experiência. Às vezes a pessoa faz um curso rápido e já acha que está apto a fazer esse tipo de procedimento, né? Eu não posso. Todo profissional hoje que vai para a área da estética, ele tem que ter uma graduação, né? Eu fiz uma faculdade, eu estudei. E depois eu, né, ingressei, fiz a transição de carreira para a área da estética, mas também com muito conhecimento. Então, quando eu fiz essa transição, eu não saí do hospital e fui lá e fui aplicando. Não. Porque eu também queria, porque eu sou, igual eu falei, eu sou uma pessoa que só faço se eu tiver certeza. E é isso que eu falava sempre com os parceiros de trabalho lá no HE. Só faça quando você tiver certeza absoluta. Confira várias vezes, né? Vê se é isso mesmo. Porque a vida... mas é um procedimento estético. Não, você pode prejudicar muito uma pessoa e depende do procedimento, você pode causar, sim, muitas consequências irreversíveis. Até mesmo óbito, né? Porque casos antigos, há um tempo atrás, um rapaz morreu para aquela aplicação de fenol. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado onde você vai, né? Às vezes o barato sai... As pessoas muito procuram preço, viu, Vera? O barato sai caro. Sai caro. Custa a própria vida, às vezes, nem sempre é o produto. É a técnica, o que a pessoa fez, o que ela causou ali sem conhecimento anatômico. Porque o nosso rosto, eu tenho que conhecer muito bem a anatomia. A pele, os músculos, as veias, as artérias, então, né, ligamentos, tem muita coisa envolvida que você não pode ir aplicando em qualquer lugar, quantidades errôneas, né? Então, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Por isso que o meu foco é rejuvenescimento facial, mas direcionado com muita leveza, com muita clareza com o paciente. E eu tenho uma linha, né? Um segmento. Eu não faço nada exagerado. Sem mudar o aspecto Sim, facial, eu acho que é a né? sua identidade. Sim. Você não pode perder quem você é. Lógico, eu brinco. Eu não quero envelhecer como uma mexinha seca. Mas eu também vou ter traços de uma mulher que tenha 48, 50, 60 anos. A gente não tem mais 20 anos. Mas eu posso ter qualidade de pele. Eu posso melhorar, sim, linhas de expressão. Com certeza. Só que eu não posso perder quem eu sou. Sim. Porque quando a mulher vai no consultório e ela fala que não se reconhece mais no espelho antes do procedimento. Porque ela cuida de casa, a mulher trabalha fora e ela vai se perdendo, vai se esquecendo. Esquece até de cuidar da própria pele em casa, né? E em algum momento da vida ela começa a se olhar e eu escuto muito isso. Vera, eu não me reconheço. Né? Eu não sei como eu envelheci tão rápido. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero resgatar dela voltar a se conhecer no espelho e não ela se olhar e não se conhecer mais ainda. Enxergar uma outra pessoa, não, né? Resgatar o que ela perdeu, que é o rejuvenescimento, né? A gente não vai mudar quem ela é de jeito nenhum, né? Eu não vou deixar excesso de produto. Eu vejo muito hoje um rosto que nem a pessoa tinha. Mandíbula muito marcada. Quem gosta, gente, tudo bem.
né? Só que hoje as mulheres estão chegando e querendo o quê? Naturalidade. Tem pessoas, artistas, que estão retirando, né? Sim. Porque muda muito. Então, assim, é igual você fala, nada contra quem queira fazer harmonização facial, que não é o seu caso. Você trata do rejuvenescimento. É diferente, são coisas diferentes, distintas. É assim, ó. Na verdade, a palavra harmonização, ela tá com uma cultura diferente hoje. Cultura que eu falo das pessoas entenderem o que é. Porque quando eu falo de harmonização, é harmonizar um rosto. Deixar ele bonito. Por exemplo, eu não tenho o mento, que é o queixo. Eu colocar um pouquinho para ficar natural e eu ter, senão eu fico com um rosto o quê? Infantilizado. Tudo bem, aí eu faço isso. Só que a harmonização para as pessoas hoje vai pensar nos preenchedores. Isso. E grande quantidade. Então, eu fico com, né, a região zigomática, a bochecha muito grande, a mandíbula muito marcada, quadrada, os lábios em excesso, o nariz muito empinado. Não tô falando que é errado, porque eu sou muito assim. Você gosta? Ok. Faça como você gosta. Mas o que eu tenho, a minha grande clientela hoje, minhas pacientes não querem. E eu vejo também na sociedade muitas mulheres na mídia falando que não querem mais. Então, falou-se em harmonização, pensa nisso, né? O rosto transformado. E a harmonização, ela vai muito além disso. A harmonização, eu penso até, quando eu vou olhar para uma mulher, na sobrancelha. Se ela tá bem desenhada, né? Na arcada dentária, nos seus dentes, porque tem a ver com a harmonização do seu rosto. Mas as pessoas não entendem que a harmonização é isso. Acham que a harmonização é aplicar. Lógico que os profissionais que vão fazer injetáveis, eles não vão fazer isso, mas eles podem orientar, indicar profissionais. Então, a harmonização, ela vai muito além de só colocar preenchedor. Então, uma harmonização facial, eu posso usar bioestimulador de colágeno, posso usar toxina botulínica, sim, fios de PDO, que eu sou especialista, e muitas outras coisas. E o preenchedor, ele não é ruim. Só tem que saber Dosar, né? dosar. Quantidade, local adequado, né? E eu uso, lógico que tem que ser usado. Eu falo que ele é a cerejinha do bolo. E com cuidado, né? Com Como cuidado. Você fala. O natural, eu mesmo falei pra você, eu gostaria de fazer, aí você já me explicou, eu já comecei a enxergar de uma outra maneira, porque, Sim. né, é o esclarecimento. Antes de você mexer no seu rosto, no seu corpo, qualquer parte que vá ser do seu corpo, você tem que pesquisar e bem a fundo, né, Vera? E o profissional tá ali para quê? Para Pra direcionar e orientar a sua paciente, né? O que fica melhor, né? Tem que ir lá, vai deitar na sua maca, você vai desenhar, você vai explicar onde você vai colocar. Tem que ser explicado. É isso que eu falo que é o diferencial. Eu, enquanto enfermeira, gosto muito de orientar. Antes do procedimento e pós-procedimento. Eu falo que eu chego até a ser chata pós-procedimento, tanto que eu acompanho as minhas pacientes pós. Porque o pós é muito importante, né? Às vezes o pós mal feito, se você não Sim. seguir as regras, aí não dá o resultado, você vai fazer o quê? Vai falar, foi a profissional. Tem que ter o pós, é bem, assim, cauteloso, né? Pré e pós. O pré também, Aham. que é o quê? É realmente isso. Isso vai ter um processo, vai ficar inchado, pode fazer um leve hematoma. Tudo tem que ser muito explicado. Vai ficar inchado por tantos dias, não pode fazer isso. Então, tem que conversar com a sua paciente e olhar para ela e ver se ela entendeu. Porque muitas vezes faz assim, ó, mas não entendeu. Então, esse é o trabalho, né? Antes, tem o tratamento que eu tô fazendo lá, o procedimento, e o pós. O acompanhamento é importantíssimo. Então, no outro dia, se faz procedimento comigo, eu já mando mensagem. Bom dia, como você está? Isso eu acho muito importante. Sim. É segurança, é orientação. Porque, na verdade, na sua área, não é o cartãozinho físico de visita. O seu cartão do seu trabalho é a pessoa, É o né? rosto das minhas pacientes. É, por isso que você tem que ficar mesmo no pé. E quais as técnicas, Vera, que você usa assim para se manter atualizada nas tendências? Porque a tecnologia está cada vez mais avançada. Sim. Qual é a técnica que você usa? Cursos, congressos, muito estudo? Ó, eu estudo diariamente, que eu tenho uma meta de estudar algumas coisas. Eu tô me especializando em fios de PDO. Tá? Então, diariamente eu vou estudar, assistir alguma aula. E também tenho presencial,
que são os cursos, né? Mentorias, que mentoria é diferente de curso. Isso. Mentoria é uma quantidade menor de profissionais, aonde o professor ali, ele te dá uma atenção mais detalhada, diferenciada. Então, eu gosto muito de mentorias, porque aí você aprende muito mais. E tem modelos. Em todo lugar, quando eu vou em São Paulo, você não vai aprender só assistindo alguma coisa. Você tem modelos, você vai lá tirar suas dúvidas. Então, isso é muito importante, é o estudar mesmo. É você pegar ali, ó, o livro, pegar as minhas apostilas no computador. Eu faço resumo. Eu falo que eu me sinto na faculdade. E eu sempre gostei de estudar. Então, eu não tenho essa dificuldade. Para quem está aqui nos assistindo, né? A Vera está falando aqui, fios de PDO. O que seria fios de PDO? Só para quem está aqui acompanhando o EmpoderaCast, para entender uma coisinha rápida. Então, é um bioestímulo de colágeno rígido, porque é um fio, realmente. Eles são um material de polidioxanona, então é um material, ele é bioabsorvível e biocompatível com o seu organismo. Ele é colocado por dentro da pele? Por dentro da pele, por dentro da sua pele. Ai, vai ficar aparecendo? Não aparece. E ele é absorvido completamente. Ele não é um material que vai ficar ali, que você vai fazer uma ultrassom daqui a um ano e vai estar ali. Não tem nada. Então, não tem rejeição, porque ele é biocompatível. Bem importante isso. Né? Então, os estudos do fio de PDO é como... Lembra da sutura que usa assim interno? Então, o estudo do fio de PDO foi baseado nisso. Então, o polidioxanona, ele é bioabsorvido completamente. E aí, o que ele faz? Ele faz um leve lifting. Né? Porque todo mundo pensa que fio de PDO, o espiculado com tração, ele vai colocar no seu rosto e ele vai fazer uma plástica. Isso, puxar. Eu sou muito sincera, tá? Não vai. Depende de quantidade, local e a flacidez. O grau de flacidez do paciente tem que ser avaliado. E você tem que ser muito claro. Ó, vai melhorar? Vai melhorar tantos por cento. Você vai ter que fazer uma associação de procedimentos. Que eu falo que um único procedimento num rosto que tem um grau... Não é milagroso também, né, Vera? De flacidez muito alto, não é milagroso. Então, os fios de PDO eu sou apaixonada. Eu tenho no meu rosto. Ele dá um efeito natural e ele estimula colágeno. Ele deixa sua pele muito bonita. Ele melhora a circulação. É um procedimento que vai deixar o seu rosto mais natural, sim. Olha, quando eu falei para algumas pessoas que eu estaria com você hoje, falou, faz uma pergunta. Falei, faço. Faço. Se a Vera, com certeza você vai poder responder. Sim. A pessoa que tem flacidez de pálpebra, sabe a pálpebra? Esse fio de PDO tem que ser a cirurgia mesmo. Depende o grau. Tem alguns laser hoje de CO2 que faz retração de pele. Eu não trabalho, tá? Mas eu conheço pessoas que trabalham e têm resultados maravilhosos. Então, tem que estudar o fototipo de pele, que nem sempre todos os procedimentos pela a cor da sua pele vai poder realizar. E depende o grau, realmente é plástica. Qual seria o tipo de pele que você já ouviu falar de casos que não é compatível para fazer essa cirurgia de pálpebra? Você falou que depende o tipo... Não, o procedimento. O procedimento. Peles mais escuras, que tem uma quantidade maior de melanina, que é a cor da nossa pele. Né? Entendi. Então, tem fototipo, grau mesmo. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, fototipo alto, né? A cor da pele. E vai fazer o quê? Pode manchar. Então, tem que ir num profissional adequado, fazer uma boa avaliação. E hoje já tem técnicas, né? Igual eu falei que eu conheço muitos profissionais que trabalham, que já tá tendo técnicas de não manchar a pele. Então, tem que ficar, assim, muito atento, pesquisar um profissional que tenha conhecimento profundo quando você for fazer um procedimento que tem alguns riscos, dependendo a cor e o grau, né? O fototipo da sua pele. Nossa, Vera, eu vou para um recadinho. Você não saia daí, fique sentadinho, porque tem tantas coisas que a Vera vai tirar dúvida aqui. Eu volto já já. Vamos para os nossos patrocinadores. EmpoderaCast pra te empoderar. Agora eu quero recomendar para você um guia que eu sempre uso porque é o melhor, o mais atual e o mais completo de Presidente Prudente. Claro que eu estou falando do Melhor de Prudente Região. O Melhor de Prudente Região já clicou mais de 100 mil fotos, mais de 2.000 eventos. Lá você encontra entrevistas exclusivas, fotos, vídeos, tudo sobre entretenimento e a gastronomia todo o Oeste Paulista. O Melhor de Prudente. Siga lá no Instagram, no Facebook e se inscreva também no canal. O Melhor de Prudente Região. Ó, o endereço está aqui na tela para você.
Vamos falar de coisa boa, de coisa gostosa? Eu quero recomendar o Pesqueiro Chácara do Sol, porque quem me conhece sabe que eu sou uma frequentadora assídua de lá. A caipirinha é mais gelada, os sucos, nossa, tem uma cartela extensa de sucos. E também, para você que quer levar o seu filho e ficar com a tranquilidade, lá tem um playground maravilhoso. E aos finais de semana, música ao vivo. Lá também você pode fazer as suas reuniões corporativas, comemorar o seu aniversário e o aniversário do seu filho. Você só vai levar o bolo, se preocupar com a lista de convidados, porque o restante a Lu organiza tudo para você. Pesqueiro Chácara do Sol, o pesqueiro pertinho de você. A sua casa, a sua família, a sua empresa é muito importante, não é? E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero recomendar a Squadre Home. A Squadre Home tem mais de 25 anos de profissionalismo, onde foi estudado treinos, capacitação, tecnologia para melhor te atender. A Squadre Home primeiro ouve as suas necessidades para depois propor as soluções. Lá você encontra portões de elevação, portões de correr, vidros, esquadria e o melhor, a Squadre Home está com uma linha de vidros que você economiza 70% de energia elétrica. É uma economia gigantesca na sua conta. Sobra din-din, você fica feliz e faz muito mais coisas, né? Então, ó, vai lá, conheça a Squadre Home, conversa com a Fernanda, com o Walter, e ó, você vai ficar por dentro de tudo. Vai lá, toma aquele cafezinho e propõe as suas expectativas que eles vão trazer a solução. Squadre Home, essa eu confio e eu recomendo. Está chegando o seu evento e você está preocupado com palco, iluminação, tendas, isso acabou, porque a TR Produções está aqui para resolver tudo isso para você. Com 17 anos de experiência, olha, a TR Produções resolve tudo. Sabe aqueles palcos maravilhosos, iluminação, DJ, som? Eles também trabalham com separação de eventos, sabe aquelas grades que você precisa? Tudo a TR Produções tem para te oferecer. Converse com o Tony, ele vai te atender, te explicar tudo o que você precisa e mais. Ele também vê o seu espaço, o que você realmente vai precisar, todos os movimentos da sua festa, o Tony organiza para você. Então, ó, TR Produções, sempre presente nos melhores eventos. Você gosta de lanche? Mas eu tô falando um lanche, o senhor lanche, um big lanche. Tô falando do Big Cedral. Lá, gente, o lanche, o hambúrguer é artesanal. Nossa, prensado na hora. Você faz o pedido, é prensado na hora. Isso facilita na hora de você morder, de você comer, que ele não desmancha nas mãos. O Big Cedral também tem o lanche com pão brioche, macio, fofinho, fresquinho, para você se deliciar a cada mordida, viu? Ó, e se você pedir pelo iFood, você vai receber na comodidade da sua casa. Agora, se você pedir pelo delivery, você já vai ter 10% de desconto na hora. Olha só, onde você encontra isso? Somente no Big Cedral. Peça pelo iFood ou pelo delivery. Big Cedral, só é big no tamanho e no sabor, viu? Você, mulher atual, moderna, que gosta sempre de estar na moda, sabe? Sempre com aquela roupa do momento, vai lá na Zara Store. Na Zara Store você vai encontrar tudo o que você precisa e mais. Lá você se sente em casa. Sabe quando você vai escolher as roupas? Como se você estivesse abrindo o seu guarda-roupa. E mais, você pode dividir tudo em 4 vezes, o que facilita a sua escolha, né? Vai lá, conversa com a Mari, toma um cafezinho, conheça a loja e você vai sair de lá com o seu look completo. Zara Store, porque é a loja onde o seu estilo é a prioridade. Empodera Cast pra te empoderar. E agora estamos de volta e vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com a Vera. Vera, olha, eu tenho certeza que essa entrevista está sendo esclarecedora. Por quê? As pessoas acham que vou lá fazer um preenchimento, vou lá me arrumar. É só marcar a consulta, vai lá, paga e acabou. Não. É bem minucioso. Aí, tipo assim, ó, você já teve alguma interação desafiadora com alguma paciente, e como você lidou com isso? Não é um desafio, e como você lidou para falar, para explicar e para fazer o procedimento? Olha, assim, eu falo que cada paciente é único. É único. Já tive, sim, casos que era mais desafiador, por causa de flacidez. Eu tive uma paciente que ela perdeu 20 quilos e ela não quer ir para procedimentos invasivos, que são cirurgias. Aí você fala, mas você não faz? Não, eu faço procedimentos injetáveis. Invasiva é cirurgia, né? Então, e
nós cuidamos com muita calma. E aí você tem que alinhar o que você vai fazer de procedimento com a expectativa do paciente. Isso é fundamental. Porque, assim, esse procedimento você vai ter que fazer, ele vai ter um resultado com 30 dias, ele vai produzir colágeno durante o boom dele, que a gente fala, a produção maior de colágeno é até 3 meses, mas você tem que explicar. Né? Porque, às vezes, a pessoa, igual eu falei do cio de PDO, acha que vai lá, vai colocar um único fio com uma flacidez alta e vai resolver. E eu vejo muito na mídia, muito assim, eu fiz isso e não vi diferença nenhuma. Eu fiz isso e não deu resultado. Então, tem que ser muito alinhado com o profissional, o que você quer e aonde você quer chegar, com o seu rosto, com as suas expectativas, porque é muito isso. Vou dar um exemplo bem claro. Toxina botulínica. Gente, eu sou apaixonada, eu não fico sem. Mas ela não trata rejuvenescimento. Ela faz o quê? Ela vai o quê? Fazer um relaxamento do seu músculo, aonde não vai deixar contrair, que vai evitar sim. Vai evitar as linhas de expressão, ela arqueia a sobrancelha, é maravilhoso, eu não fico sem. Só que a pessoa às vezes quer fazer só toxina e acha que vai rejuvenescer o rosto inteiro. Do restante da pele. Não vai. Não vai, porque quando ela passa o efeito, volta. A pessoa faz a aplicação botulínica, só que ela não cuida depois também da pele, porque eu costumo falar que o Botox, ele não é milagroso. Não. Ele é temporário. Temporário. E aí a pessoa aplica, acha que não precisa mais passar um creme do dia, pós-noite, sabe? Ela acha que não precisa cuidar. E não, tem que ter essa continuidade, né? Tem, às vezes, assim, não é só toxina, você tem que fazer outros procedimentos. Hoje, o bioestímulo de colágeno é fundamental. Porque para você ter um rosto, né, que tenha flacidez, isso aí acontece com o tempo, né? As mulheres, como elas falam, meu rosto está derretendo. Acontece, porque a gente tem uma perda, não é só, fala que é do colágeno, a gente perde músculo do rosto, musculatura, parte óssea, coxinha de gordura, né? Tudo a gente vai perdendo com o tempo. Então, os procedimentos, eles têm que ser alinhados com o quê? Trabalhar a qualidade de pele, trabalhar a flacidez, linha de expressão. Então, é um conjunto. Eu falo, uma andorinha sozinha não faz verão, como a gente brinca, né? Agora veio uma questão na minha cabeça. Já chegou alguém no seu consultório? Vera, olha, eu quero... Leva uma foto. Vera, ó, de artista, de alguma mulher que a pessoa se espelha e acha... Eu quero ficar parecida com essa pessoa. Já chegou alguma cliente, alguma paciente? Com a foto, não. Mas assim. Eu quero que mude o rosto totalmente. Eu quero tirar essa flacidez aqui. Eu quero melhorar aqui, mas eu quero só fazer um procedimento. Tá. Né? Então, lembrando, a gente não pode ser até hipócrita, né? De não falar que existe um investimento. Sim. Depende quanto eu quero melhorar. E depende de tudo que eu fiz. Vou dar um exemplo. Eu tenho 48 anos. Vamos pensar depois dos 30, 35 anos. Quase 20 anos aí. O que eu fiz para melhorar e garantir que eu envelhecesse bem a minha pele? Às vezes eu não fiz nada a minha vida inteira e o único procedimento vai ter resultado? Vai, mas precisa ter manutenção e às vezes vai ter que ter associações de procedimentos. Pelo grau que está ali, flacidez, manchas na pele, né? Então não teve esse cuidado ao longo, né, do envelhecer. Aí assim, mas nunca, igual eu te perguntei, chegar e falar, eu quero ficar parecida, eu quero que as pessoas me olhem e achem que eu pareço com alguém. Isso não. Não, porque é a linha de tratamento que eu já ofereço. As pessoas vão te procurar baseado no que elas enxergam, né? Quem é você enquanto profissional. Porque então, você trabalha com a naturalidade, aquela beleza natural, né? Se você for na minha rede social, o que eu falo, se você olhar também o meu rosto, lógico, eu tenho procedimento? Lógico que eu tenho. Impossível, né? Eu trabalho com isso, eu tenho que estar com o rosto apresentável. Eu também quero envelhecer bem. E até mesmo pra gente ver resultados, né, Vera? Que a gente vê, você, igual você fala, eu tenho um botox, mas olha pra você tá com uma expressão natural. Isso é o gostoso, porque às vezes, igual a gente olha, se você não falar, de verdade, não dá pra perceber, porque tá muito natural o seu rosto. Então a gente tem que ter cuidado com nós também. Já chegou alguma situação de alguma cliente fazer o procedimento com você e ficar insatisfeita?
Já aconteceu da pessoa, da minha paciente, às vezes, não suportar o processo. Porque todo procedimento, quando nós realizamos, nossos profissionais, o que acontece? Pode ficar inchado, pode ficar dolorido, tem que esperar o produto acomodar no rosto, né? Então, talvez esse processo pode ser mais desafiador para a paciente. Por isso tem que ser orientado. E já aconteceu sim. Eu não queria com o meu rosto, mas vai melhorar. Eu falo, tem que passar por isso, né? Tem que ali, o ácido hialurônico tem que cicatrizar. Ele vai ser um pouco absorvido, ele vai acomodar no seu rosto. Então, da primeira semana, e você olhar daqui 2, 3 semanas, tá diferente, vai melhorando. Então, às vezes, é passar pelo processo. Eu quero entrar no consultório, eu quero fazer vários procedimentos, mas eu não quero sair com nenhuma alteração no meu rosto, é impossível. Não tem como, né? Porque Não. você já está entrando ali, logicamente você já vai sair, a partir do primeiro procedimento, você já vai sair diferente. Porque às vezes, não tô falando sair deformado, eu tô falando que sai ali um pouquinho inchado, dolorido. Mas é o que faz parte, né, Faz Vera? faz parte. Acho que qualquer profissional que tá com uma agulha na mão, tá com uma cânula, tá fazendo um procedimento, é impossível a paciente sair sem, às vezes não fica, mas fica inchadinho, tem ali um local mais dolorido, tem que tomar alguns cuidados. Muitas não gostam do hematoma, aquele roxinho. Muitas mulheres têm essa preocupação. Vai ficar, não vai ficar? O rosto é muito vascularizado, tem muito vasinhos, né? Pequenininhos, maiores, artéria, veia. É quase impossível. Fica, às vezes acontece, mas pode acontecer de pegar algum vasinho, sim. Gente, some lá, vai desaparecendo em 7 dias, usa uma pomadinha, e é isso aí. Nada que vá causar aquele desespero, né, Vera? Não, lógico que não. Usa que tipo de anestésico, injetável, como funciona? Depende do procedimento. Preenchimento labial, que é o que está em alta. Eu uso os 2 anestésicos. Eu uso tanto tópico, que é na pele, pomadinha, como o injetável. O lábio é muito sensível. Então, às vezes, há um desconforto do anestésico. Ele arde um pouquinho, tudo. Que a anestesia é igual quando a gente vai no dentista. Isso. Mas o local é diferente que eu faço, tá? Então, é isso. É suportar aquela ardencinha ali para ter um procedimento tranquilo. Eu falo que os procedimentos têm que ser tranquilo. A paciente, ela tem que querer voltar em você depois, né? Porque se ela sentir muita dor e desconforto na hora do procedimento, fica até traumático. Então, você vai me tirar essa dúvida. Quando a gente vai no dentista, a tensão é tão grande com medo da agulha, que até os profissionais falam, olha, relaxa, porque senão a anestesia não pega. Isso é verdade? Ou é só uma maneira de acalmar o paciente? Pode acontecer. A gente, quando a gente fica muito nervoso, né? Muda o batimento cardíaco, faz até o nosso coração bate mais rápido, né? A gente fica com sudorese, né? Soa de medo. Sim. Não que a anestesia não vai pegar, mas pode demorar um pouquinho mais ali para absorção, para a pessoa relaxando, isso acontece mais naturalmente, né? Mas não, é impossível não pegar anestesias. Relaxa, fica tranquilo, que se você ficar nervosa, a anestesia não vai pegar. Isso. Então, assim, é só uma conversa Isso, mas a pessoa, sim, você tem que acalmá-la. Para fazer o procedimento com um paciente muito tenso, lá na maca, né? Muito ansioso, é ruim. Então, você conversa muito. Você tem que preparar esse paciente para estar lá. Você prepara para mim um comprimidinho. Não é comprimidinho. Daqueles que você vai fazer cirurgia, toma para ficar mais assim. Não, nós não fazemos isso no consultório. Não, mas claro que... eu aconselho a pessoa tomar um chazinho, tomar até um relaxante muscular, se ela já está acostumada, para ela ficar menos tensa. E há toda uma conversa, então a gente não vai chegar lá e deitar, a gente vai conversando, coloca uma música, o ambiente, até o cheiro do ambiente para acalmar tudo. Você vai fazer um ambiente próprio para fazer aconchego para a pessoa mesmo. Então, eu achei que meu produtor ia me ver assim, ó, uma boca bonita. Mas vai ver não, produtor, porque eu tenho medo de agulha. A Vera vai tirar esse medo, Vera. Com certeza. Eu vou quebrar esse Eu tenho várias pacientes que morriam de medo e por toda a minha graduação, me conhecer enquanto eu era enfermeira, elas vão e falam assim, eu vou em você porque eu te conheço e confio. E aí elas passam pelos procedimentos e falam assim, nossa, Vera, eu pensei que seria assim, então, um terror.
Não foi. Então, a Luciana, que veio aqui do pesqueiro, Lu. a Lu, ela tem, assim, trauma de agulha, né, Lu? Ela falou. Mas ela falou que foi, assim, muito tranquilo. Passei pomadinha, conversei. Eu tenho lá uns massageador da mão, ela fica apertando. E a gente vai conversando e aquilo lá vai ficando mais tranquilo. A gente tem que passar essa tranquilidade Sim. na nossa voz. Também ela conhecendo a gente, nosso conhecimento, a gente tem que passar essa tranquilidade pro paciente. O que ele vai estar realizando ali. E aí vai ficando tudo muito calmo. Eu nunca tive uma intercorrência baseada nisso. O paciente parar no meio do procedimento porque tá com muito medo ou desistir, não tem. Não tive nenhum caso assim. Ai, que bom. Assim, e qual o papel do feedback do cliente na sua prática? Tipo assim, o feedback do cliente, cada cliente traz um feedback diferente para você, né? Então, assim, é importante esse papel do cliente, da paciente, na verdade. E é aquilo que eu falei, eu sempre tô conversando pós-tratamento, então, né? Ai, Vera, já aconteceu. Aí eu queria colocar um pouquinho aqui, porque eu tô achando. Aí eu falo, vamos esperar o produto, né? Acomodar tudo, vai lá, a gente pode fazer sim, faço novamente. Então, esse feedback de conversa do profissional e do paciente é muito importante. Porque eu vejo muito assim, as pacientes falam, mas ele falou que é assim e acabou. Não é assim, acabou. E aí a explicação, a orientação, é o acolhimento. Eu falo que o acolhimento é fundamental. Na verdade, cria um vínculo, né? Sim, com certeza. Acaba assim, a profissional acaba se tornando amiga, cria tanto vínculo, tanta confiança, que depois... Outro dia, uma paciente me mandou mensagem, era umas 8 horas, e era um prós, né? Eu já tinha conversado com ela durante o dia. Vera, agora que eu vi que é o horário, mas é minha paciente, é pós, né, pós-tratamento, eu tenho que saber. E eu conversei com ela, falou, não acredito que você respondeu. Eu falei, não, eu tô preocupada, eu tenho que dar, né, essa assistência. Então, ela é minha paciente, eu que fiz o procedimento, eu tenho que saber. Ela tá com dor, não tá, como que tá o procedimento, como ela tem que agir. E assim, e se eu não respondo naquele horário, eu respondo só no outro dia, talvez ela tome uma decisão que não seria legal. Sim. Toma alguma medicação que a gente não aconselha a tomar. Já muda todo o roteiro do que tem que acontecer. Isso mesmo. Ai, gente, que gostoso, que legal. Eu estive na clínica da Vera. É um lugar tão lindo, tão gostoso. Olha, não tem como sair dali, sim, com a autoestima elevada só da consulta, viu, Vera? Não tem que ir. Ali. Porque assim, você dá essa liberdade, você marca, você conhece a pessoa, o paciente, você conversa. Às vezes, eu falo que você se torna até meio que uma psicóloga, porque a pessoa vai fazer um procedimento, conta toda a história da vida dela e você acaba fisgando algumas coisas. Sim, alguns traumas. Sim. Essa avaliação que eu falei no início, antes do tratamento, a anamnese, a gente tem que pensar o quê? Você vai conseguir colher todas as informações que vai fazer a diferença no tratamento. Às vezes, ela tá... vou contar uma coisa bem... Eu adoro quando fala assim, vou contar uma coisa bem... Bem simples, mas é assim. A paciente, ela tinha perdido um animal de estimação. Fazia alguns dias, ela estava muito abalada. Eu acho que quem tem, pega amor, é normal. E ela foi para fazer o procedimento, eu percebi que ela estava muito... E aí eu percebi isso, eu remarquei, porque até as decisões que ela tomaria naquele momento de estar realizando... O emocional pode mexer, né? Sim, talvez não seria tão legal. E foi tudo bem, remarcamos para outra semana, ela voltou tudo bem e deu tudo certo. Olha, isso aí, Vera, é a sensibilidade que você tem, porque se fosse um outro profissional, já visa segurar o cliente, o paciente, fazer... E você teve essa sensibilidade, isso aí é um diferencial importante, viu? Mas quando eu vou fazer... Porque assim, qualquer coisa que eu faço no meu rosto, mesmo a toxina botulínica, a gente fala que não quer transformação, mas mudar vai mudar. Porque eu vou deixar meu olhar mais aberto, a minha sobrancelha mais arqueada, não vou ter aquelas rugas na testa. Então, qualquer mudança que eu vou fazer na minha face, no meu rosto, eu tenho que estar muito certa daquela decisão. Então, eu não posso estar com uma paciente com dúvida no que ela vai estar fazendo. Eu acho que sim, será que eu vou estranhar? Será que eu não vou? Não, ela tem que ter certeza daquilo que ela quer.
para depois também não ter um arrependimento, não gostei. Então, essa conversa que eu tô tendo aqui, muitas vezes é assim que eu pergunto, tem certeza? É isso mesmo? Vou mostrar aqui pra você, né? A gente conversa, eu tiro foto, né? Pra mostrar pra ela. Porque quando a pessoa se olha na foto, é diferente quando ela tá se olhando no espelho, muitas vezes. Sim. Então, eu tiro foto, ela olha ali. Não, essa parte, a gente vai conversando. O que que você tá te incomodando? Por que incômodo? Porque nem sempre eu vou chegar numa paciente quando ela tá na minha frente e falar, você tem que fazer isso, isso, isso. Não é a minha linha. Porque aquilo lá talvez não tá incomodando ela tá vivendo bem com aquilo. Por que eu vou querer mudar? Então, eu vou tratar primeiro o que ela tá incomodando. Lógico, se uma paciente chegar pra mim e falar, Vera, eu quero que você fale o que precisa fazer no meu rosto, aí outra fala. Aí é diferente. A gente tem que ter essa cautela, essa sensibilidade com a mulher. Porque eu já vi paciente chegar assim, olha, eu não incomodava com isso, mas eu fui num profissional e ele falou, e ela ficou com aquilo na cabeça. Ela achou algo que a outra não tinha. Incômodo. Que ela não tinha percebido, Sim. que não estava incomodando, que estava E aí a pessoa tudo olha, bem parece que você pra enxerga ela. aquilo, né, Vera? E aí você colocou mais uma coisa ali pra mulher ficar se preocupando. Então tem que ter essa sensibilidade sim na hora da anamnese, da avaliação, pra não causar mais. Assim, a mulher ficar lá, eu quero isso, quero aquilo, mas eu não consigo agora fazer tudo isso. Porque igual eu falei, né, tem um investimento. Então, você tem que ter muita cautela com a outra pessoa que está na sua frente, a sua paciente, essa sensibilidade de saber que ela vai ter um investimento, que ela tem que começar, então, por onde está incomodando. Onde ela olha no espelho, olha e fala, eu queria que isso fosse um pouco diferente, melhorasse. E é isso aí. Por isso que, às vezes, a gente entra em redes sociais e vê cada vez mais os filtros exagerados, que às vezes a pessoa não gosta do que ela tá vendo. E aí a fuga dela é usar aqueles filtros super... Vera, tem um filtro que eu vi, passando nas redes sociais, é a harmonização facial mesmo. Sim. Eu conheço a pessoa, eu sei que a pessoa não é daquele jeito. Sim. Eu não vou nem falar não, porque assim, é do meu convívio, umas amigas, então tá, mas se ela assistir, ela vai entender. Rosto quadrado, boca, parecia... Sabe aquela brincadeira que o pessoal fala da linguiça toscana? Sim, que a gente vê muitos memes? Não, é verdade. Sim. Isso preocupa, por quê? Porque ela já não está mais gostando do que ela está vendo. Sim. E a fuga é esses filtros. Na verdade, você profissional vai poder me dizer, não, Helena, você está certa ou você está errada? As pessoas falam, mas é muito caro, eu não tenho condições. Mas já foi ver, conversou com o profissional, viu a facilidade para você estar, sabe... fazendo esse procedimento, as facilidades que o profissional vai te dar para você estar cuidando do seu rosto da maneira correta, né? Porque hoje, as mulheres, algumas mulheres, não todas, têm até aquele preconceito. Preconceito é o quê? Você fazer um conceito antes de você conhecer. Sim. De ir até um consultório, porque falar assim, vai ser muito caro. Eu gosto de falar investimento, que a gente investe, né? Isso. O investimento vai ser muito caro. Então, precisa ir, conversar, alinhar o que ela quer, Sim. né? E aí a gente vê um investimento. E aí a gente pode dividir, você pode fazer um procedimento primeiro, depois outro, e assim se cuidando, né? E no consultório também que a gente fala, a gente vai orientar como você vai cuidar da pele em casa, eu sempre oriento. Qual é o filtro solar adequado, qual um skincare adequado, que é o básico também, tá? É o básico que a gente tem que ter. Eu não posso querer fazer um procedimento sem realizar o básico, que é o básico. Limpar a minha pele adequadamente todos os dias para tirar o quê? Resíduos de filtro solar, maquiagem, né? Para poder absorver os produtos. Usar um creme noturno, uma vitamina C, um hidratante. E o filtro solar, eu falo que é o básico que a gente tem que fazer para manter também a qualidade da nossa pele. Quando você veio falar dos filtros, eu, enquanto mulher, é uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes, a gente tem que se cuidar aqui dentro também. Isso. Porque a gente só cuidar o exterior, sem cuidar do interior, é muito difícil. Então, a mulher que não se gosta nem de se olhar no espelho como ela pode ser muito mais profundo de só realizar um procedimento. Então, a gente tem que se cuidar. E às vezes, Vera, tem que ver o que é o caro. Você investir em um tratamento facial ou o caro é você ficar com o seu psicológico abalado, com o seu interior ruim. Quantas pessoas, mulheres, se fecham, não querem
não tem mais aquela vontade. Eu conheço pessoas assim, eu tô te falando isso porque eu conheço pessoas assim, que não tem vontade, ânimo de sair de casa, não vai trabalhar na marra porque não se gosta. Sim. Então, às vezes, Vera, fala, o procedimento é caro. Vai conversar, vai fazer uma consulta, sabe? Porque o caro depois é você ficar refém de si mesma, não conseguir progredir, não conseguir saltar de nível que eu falo, no trabalho, na vida, não é, Vera? Então, se cuidar um pouco mais internamente para você poder, aqui ó, né? Sim, a gente tem que estar muito bem, né? Igual vou repetir novamente, quando a gente vai realizar qualquer mudança na nossa face, no nosso rosto, no nosso corpo, a gente tem que estar muito bem emocionalmente e mentalmente, porque são mudanças, né? Então a gente tem que se cuidar. Porque hoje eu falo de um tripé que eu gosto muito. Tripé já é difícil, né? Se tirar um ali, cai. E eu me cuido desse jeito, eu tô procurando cada dia, né? Estar me fortalecendo, cuidando também, aqui ó, de dentro. Então, um tripé que a gente tem que cuidar do físico, né? Da nossa saúde, a gente tem que estar saudável, né? Cuidar do espiritual, porque eu acho importantíssimo. Não tô falando de religião, tô falando do espiritual. E temos que cuidar das nossas emoções e da nossa mente. Eu acho que esse tripé é fundamental para nós mulheres hoje tomar as nossas decisões, até de tratamento, né? De se gostar, de se olhar, né? De lidar com as pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Eu falo que enquanto mulher, Vera, eu tenho que me cuidar, enquanto profissional, enquanto mãe, esposa, eu tenho que estar bem. E hoje não está muito fácil, né? Tem mudado muitas coisas. E hoje tem muitas propostas, né? A internet, televisão, cada hora uma coisa que você tem que fazer diferente. E oferece muita coisa, muito curso, ganha dinheiro com isso, fica mentalmente bem em 5 dias. Então, pra gente tomar a decisão do que realmente eu tô precisando, eu tenho que estar muito bem comigo. Exatamente. Você falou tudo o que às vezes a gente não faz. Sim. Né? Se eu for falar um pouquinho de espiritualidade de Deus, é uma coisa assim que eu até me emociono, que é muito importante na minha vida. Isso. Eu falo que eu melhorei enquanto mulher, que eu acabei de falar, enquanto esposa, mãe. Hoje, claro que eu tenho as batalhas, viu, gente? Não é porque, né? Tenho sofrimento, tenho batalha, mas a gente está procurando ser cada dia melhor. Ser uma pessoa melhor. A gente tem que fazer a diferença. Eu escuto muito assim, mas se eu fizer isso diferente, não vai mudar o mundo. Mas se cada um fazer a sua parte diferente, muda sim. Então, Deus na minha vida, hoje, eu pergunto aonde eu posso estar, aonde eu não posso estar. Quando eu fui sair do hospital, a profissão, é Deus que direciona a minha vida. Né? Algumas pessoas podem achar exagerado, mas eu sei de tudo que eu passei, tudo que eu trilhei e tudo que eu sofri quando eu não escutava Deus. E como é difícil escutar Deus, né, nesse barulheira da nossa vida. Porque igual fala, né? Escutar Deus pesa. Escutar Deus por quê? Porque é difícil você fazer o certo. As pessoas estão acostumadas, Vera, com o mais fácil. E o fácil demais, eu acho que não é propósito de Deus na nossa vida, porque Deus quer que nós somos pecadores, todos nós erramos, procuramos acertar sim, mas assim, é o que você falou, Deus é o pilar, Deus é a base. E aí eu só quero que você fale, que está quase acabando a nossa conversa deliciosa. Agora você vai me falar quem é Vera Modaelli, mas antes eu vou para um rápido intervalo, falar dos nossos patrocinadores. Fique ligadinho aí que eu sei que você está amando essa entrevista de hoje também, viu? Daqui a pouquinho eu volto. Empodera-Cast, pra te empoderar. Agora eu quero recomendar para você um guia que eu sempre uso porque é o melhor, o mais atual e o mais completo de Presidente Prudente. Claro que eu estou falando do Melhor de Prudente Região. O Melhor de Prudente Região já clicou mais de 100 mil fotos, mais de 2.000 eventos. Lá você encontra entrevistas exclusivas, fotos, vídeos, tudo sobre entretenimento e a gastronomia todo o Oeste Paulista. O Melhor de Prudente. Siga lá no Instagram, no Facebook e se inscreva também no canal. O Melhor de Prudente Região. O endereço está aqui na tela para você.
Vamos falar de coisa boa, de coisa gostosa? Eu quero recomendar o Pesqueiro Chácara do Sol, porque quem me conhece sabe que eu sou uma frequentadora assídua de lá. A caipirinha é mais gelada, os sucos, nossa, tem uma cartela extensa de sucos. E também, para você que quer levar o seu filho e ficar com a tranquilidade, ela tem um playground maravilhoso. E aos finais de semana, música ao vivo. Lá também você pode fazer as suas reuniões corporativas, comemorar o seu aniversário e o aniversário do seu filho. Você só vai levar o bolo, se preocupar com a lista de convidados, porque o restante a Lu organiza tudo para você. Pesqueiro Chácara do Sol, o pesqueiro pertinho de você. A sua casa, a sua família, a sua empresa é muito importante, não é? E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero recomendar a Squadre Home. A Squadre Home tem mais de 25 anos de profissionalismo, onde foi estudado treinos, capacitação, tecnologia para melhor te atender. A Squadre Home primeiro ouve as suas necessidades para depois propor as soluções. Lá você encontra portões de elevação, portões de correr, vidros, esquadria e o melhor, a Squadre Home está com uma linha de vidros que você economiza 70% de energia elétrica. É uma economia gigantesca na sua conta. Sobra din-din, você fica feliz e faz muito mais coisas, né? Então, vai lá, conheça a Squadre Home, conversa com a Fernanda, com o Walter, e você vai ficar por dentro de tudo. Vai lá, toma aquele cafezinho e propõe as suas expectativas que eles vão trazer a solução. Squadre Home, essa eu confio e eu recomendo. Está chegando o seu evento e você está preocupado com palco, iluminação, tendas, isso acabou, porque a TR Produções está aqui para resolver tudo isso para você. Com 17 anos de experiência, olha, a TR Produções resolve tudo. Sabe aqueles palcos maravilhosos, iluminação, DJ, som? Eles também trabalham com separação de eventos, sabe aquelas grades que você precisa? Tudo a TR Produções tem para te oferecer. Converse com o Tony, ele vai te atender, te explicar tudo o que você precisa e mais. Ele também vê o seu espaço, o que você realmente vai precisar, todos os movimentos da sua festa, o Tony organiza para você. Então, TR Produções, sempre presente nos melhores eventos. Você gosta de lanche? Mas eu tô falando do lanche, o senhor lanche, um big lanche. Tô falando do Big Cedral. Lá, gente, o lanche, o hambúrguer é artesanal. Nossa, prensado na hora. Você faz o pedido, é prensado na hora. Isso facilita na hora de você morder, de você comer, que ele não desmancha nas mãos. O Big Cedral também tem um lanche com pão brioche, macio, fofinho, fresquinho, para você se deliciar a cada mordida, viu? E se você pedir pelo iFood, você vai receber na comodidade da sua casa. Agora, se você pedir pelo delivery, você já vai ter 10% de desconto na hora. Olha só, onde você encontra isso? Somente no Big Cedral. Peça pelo iFood ou pelo delivery. Big Cedral, só é big no tamanho e no sabor, viu? Você, mulher atual, moderna, que gosta sempre de estar na moda, sabe? Sempre com aquela roupa do momento, vai lá na Zara Store. Na Zara Store você vai encontrar tudo o que você precisa e mais. Lá você se sente em casa. Sabe quando você vai escolher as roupas? Como se você estivesse abrindo o seu guarda-roupa. E mais, você pode dividir tudo em 4 vezes, o que facilita a sua escolha, né? Vai lá, conversa com a Mari, toma um cafezinho, conheça a loja e você vai sair de lá com o seu look completo. Zara Store, porque é a loja onde o seu estilo é a prioridade. Pra te empoderar. Estamos de volta com essa maravilhosa Vera Modaelli. Eu sei que tenho certeza que já despertou a vontade de ir lá conhecer o consultório e conversar com ela. E Vera, eu quero saber aqui, agora me fala, quem é a Vera Modaelli? Hoje eu consigo falar, como é difícil, né? Falar da gente mesmo é porque a gente tem que se olhar. Isso. Quando a gente está olhando os outros, o exterior é muito mais fácil. Quando a gente se olha, a gente tem que resolver o problema, né? O dos outros a gente não precisa resolver. Então, a Vera Modaelli, igual eu disse, tem 47 anos, sou uma mulher hoje que eu falo que eu sou mais o simples. Eu já quis muitas e muitas coisas, mas hoje eu tô no mais básico. Porque a gente quer tantas coisas e a gente deixa de viver os momentos. Então hoje eu quero viver o momento que eu estou ali, né? Aproveitar minha família, aproveitar o momento que eu esteja com meus familiares, minhas irmãs, minha mãe, meu pai,
né, que estão tão velhinhos. Então, eu quero aproveitar isso. Porque o que a gente vive não volta mais, né? Então, a Vera hoje quer viver o momento que eu estou. Não importa se é um momento bom, se é um momento que não seja muito bom, a gente tem que enfrentar. Gosto disso, gosto das coisas mais simples. Sou mãe, amo ser mãe. Eu sou mãe de adolescente, gente. Mas tudo bem, a gente vai ali, né, pedindo muito discernimento. Sou esposa. Hoje eu adoro cuidar da minha casa, também, porque eu cuido da minha casa, faço comida, né? Eu sou uma mulher. Uhum. E é isso. E a Vera, né? Hoje eu sou a Vera também, que eu falo que eu sou filha amada de Deus. Hoje eu sei da onde eu vim e para onde eu vou. Eu tenho essa certeza. Então isso mudou minha vida. E quando a gente está em paz com nós mesmos, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente fala, eu quero paz, eu quero que tudo esteja calmo. Não, a paz é aqui, dentro de nós. Então a gente tem que estar muito firme nisso, né? Quem nós somos, né? Qual é o nosso propósito? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual que é o nosso propósito, nossos valores? Isso é a Vera, eu tenho meus valores hoje. Meu valor cristão, de família, né? Meus valores. Eu não posso ir contra ele, que aí eu fico muito frustrada. Sim. Por isso que eu vejo muita gente frustrada. Porque muitas vezes elas estão quebrando seus valores sem perceber. Porque não tem claro. E é isso, a Vera de hoje. Tenho também minhas dificuldades, lógico que eu tenho, gente. Tem muita coisa que eu preciso ainda melhorar, investir, mas a gente está no caminho. Quando a gente acha o caminho, a gente vai embora. Dá tudo certo, né, Vera? Dá, porque o que eu acho é que as pessoas estão querendo que as coisas sejam muito fácil. Não é fácil, gente. Viver não é fácil. Mas a gente tem que ter uma estrutura. Viver tudo que eu vivi, sair da enfermagem, ter o meu consultório de estética, foi uma batalha muito grande. E hoje ainda continua a minha batalha, as minhas lutas. E tá tudo bem, a gente tem que continuar. Não podemos parar e se tornar vítimas. Sim. Né? Hoje eu, Vera, já fui. Hoje eu não sou vítima. Né? Não sou vítima. As coisas vão acontecer, acontece com a Elaine, acontece com a Vera. E a gente vai procurar os melhores caminhos para resolver. Não procurar ser vítima, né, sempre para se fazer assim... eu não posso, sou coitado, não. Acho que todo mundo é capaz. E também, o que eu quero dizer, Vera, eu falo aqui, até converso com o produtor, tal, cada episódio a gente tira uma lição de vida, sabe? Então, você nunca queira, nunca deixe de ser você para agradar o outro, porque nesse percurso de deixar de ser você para agradar o outro, você se perde e você também não se reconhece mais, né, Vera? Então, assim, aí eu pergunto... Você sabe quem você é? Eu, Vera, vou te falar a verdade, eu estou nos meus 52 anos e eu confesso que eu estou me conhecendo há 2 anos. Isso é importante, só que nunca é tarde. O importante é você se reconhecer, ter assim, a autoconfiança de saber quem você é, do seu potencial, onde você pode chegar. O autoconhecimento, né? Exatamente. E o que eu sempre falo, a gente até conversou dias atrás, é você nunca... usar o outro como escada, nunca pisar no outro para chegar em algum lugar, porque você não consegue. As batalhas existirão, Lembrei né, Vera? de uma frase. Os planos de Deus para sua vida, o que Deus sonhou para sua vida, ninguém pode mudar. Ninguém. É só você seguir o caminho, não dá trabalho para ele. É só você mesmo não mudar. E é isso. O que é seu, né? Então, fica tranquilo. Só tem que fazer a sua parte. Né? Já está escrito, né, Vera? Quando a gente Deus nasce, determinou já tá tudo escrito, que né? nós vamos ser, se a gente seguir o caminho certinho, você alcança. Chegou ao final. Olha, gente, eu falo que passa tão rápido. Tem tanta Passou. coisa que a gente ainda poderia estar falando, né, Vera? Nós falamos de estética, lógico, né? Que era o foco, mas nós falamos de Deus, falamos de quem nós somos, falamos de se amar, né? Isso. E se cuidar. Como é importante a gente se cuidar, sem exagero. Isso, eu falo, sabe, Vera, aqui assim, eu uso bastante essa frase, mulheres que inspiram. Então, assim, você também, por isso que o EmpoderaCast é para mulheres, porque cada uma traz uma inspiração, uma motivação, e você também é uma mulher que inspira.
uma mulher assim que deu muito aprendizado pra gente hoje e que as pessoas puderam conhecer um pouquinho mais da Vera Modaelli. Eu que agradeço. Né? Foi muito bom estar aqui, contando um pouquinho da minha história, de quem é a Vera. Porque muitas vezes você vê lá a Vera Modaelli, né? Estética avançada. Não, eu sou uma pessoa, eu tenho uma vida, eu tenho sentimentos, eu tenho crenças. Então é isso que é importante. Todo profissional que eu escolho, eu gosto de conhecer quem eu vou, aonde eu vou, quem vai cuidar de mim. Sim. Isso é muito importante. Então, se você ficou curiosa, porque procedimento masculino também. Faço também. Então, claro que eu tenho muito mais mulheres, mas atendo homens também. Tem os meninos que assistem aqui o EmpoderaCast, porque é o programa feminino, os homens querem saber, porque para eles não errarem com as mulheres. Com certeza. Então eles assistem o EmpoderaCast. Não, mas os homens estão se cuidando mais. Sim, e precisa. Então, se você quer ficar por dentro, conhecer um pouco mais, vai lá no Instagram da Vera Modaelli, você vai ver tudo o que ela tá falando lá, procedimentos, a clínica que é maravilhosa. Vera 2 Modaelli. O meu consultório, ele fica próximo ao Hospital Esperança, lá na rua Rafael Ayala, 148, fácil acesso. E eu convido todos a tomar um café comigo, bater um papo, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E o melhor, com estacionamento. Também. Vera, obrigada, meu amor. Obrigada a você. Sucesso. E quem sabe para nós. Vocês vão me ver aqui repaginada para Vera Modaelli. Não, eu falo que eu vou cuidar. Eu gosto de cuidar das mulheres e cuido com muito carinho. Cuida. Você tem uma luz que a gente enxerga nos seus olhos. Obrigada. Obrigada. Quando a gente tem que transmitir pessoa, o bem, né? Com os olhos igual o seu, com brilho, com lágrimas, a gente vê que o coração é assim maravilhoso. Eu falo que a gente tem que transmitir o melhor para todo mundo. Eu falei que o EmpoderaCast está maravilhoso. Você assistiu até o finalzinho. Aí, eu falo. Siga aí, se inscreva no canal Radiocast 101. Deixa eu falo, costumo falar que o presente que eu adoro receber, o seu joinha para nossa entrevista, que ela merece. Até o próximo EmpoderaCast. Vem com a gente, pode chegar. Mulheres incríveis, você vai escutar história de força, coragem e mais. Aqui no EmpoderaCast, vem se inspirar. EmpoderaCast, pode acreditar. No canal Radiocast 101, é só visualizar.